governo Lula terá que dar uma resposta rápida para o mundo sobre a contenção dos desmatamentos no país, principalmente na Amazônia. Mas a nova gestão já deixou bem claro que essa responsabilidade é de todos e fez cobranças durante a COP27 no Egito. Eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. Uma dessas cobranças é em relação à ampliação do Fundo Amazônia para incluir novos países doadores, pelo menos no primeiro ano do mandato. Brasil e Noruega criaram o maior fundo de cooperação internacional durante o primeiro governo Lula, com mais de $1 bilhão e administrado pelo BNDES. Da criação de fundo para investimentos no outro tipo de desenvolvimento na Amazônia. E é isso que nós vamos buscar. Nós vamos buscar parceria, não apenas para a pesquisa, mas parceria para novos investimentos na Amazônia. Logo depois, o governo da Alemanha decidiu se unir à iniciativa. Mas, em 2019, o governo de Jair Bolsonaro colocou novas exigências que acabaram levando a Noruega e a Alemanha a encerrar a transferência de recursos. A Noruega não é aquela que mata a baleia no polo, lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a dar exemplo lá. Pega a grana e ajuda a Angela Merkel a reflorestar a Alemanha. Agora, existe a possibilidade dos Estados Unidos se unirem ao Fundo da Amazônia com um valor mais modesto. A ideia é que o dinheiro da Casa Branca sirva como uma espécie de chancela para que outros governos apostem no fundo. Já a Alemanha e a Noruega se disseram dispostas a voltar a doar ao fundo. Depois da Noruega, a Alemanha também sinalizou, uma retomada do Fundo Amazônia no governo Lula. Um representante do governo alemão disse hoje que o país está disposto a retomar os pagamentos. A iniciativa foi criada para apoiar a preservação da floresta, mas no governo Jair Bolsonaro, o Brasil foi acusado de enfraquecer as medidas de preservação. Nas últimas semanas, o Brasil recebeu propostas e demonstrações concretas de interesse por parte de mega empresários e de fundações privadas. Em 2021, o desmatamento na Amazônia atingiu mais de 13 mil quilômetros quadrados, um aumento de 22% em relação a 2020. A proposta do novo governo é ainda de que parte dos recursos seja destinado para órgãos específicos que nos últimos 4 anos foram esvaziados e viram seus orçamentos desaparecer. Um deles seria o Instituto Chico Mendes. Sancionou o orçamento com um veto de R$17,6 milhões para esses programas. Então, ao invés de crescer, o orçamento para impedir o desmatamento na floresta caiu 12% para quase R$135 milhões. Segundo o levantamento do Greenpeace, houve uma redução de 6,4% previstos para o Ministério do Meio Ambiente, de 12% para o IBAMA e de 2% para o ICMBio. De acordo com a entidade, pelo segundo ano consecutivo, não há recursos previstos para monitoramento da cobertura da terra e do risco de queimadas e incêndios florestais realizado pelo INPE. No entanto, Lula já deixou claro que qualquer iniciativa estrangeira não poderá significar qualquer ameaça à soberania e que caberá ao Brasil pilotar o mecanismo. Soberania nacional não é defender uma empresa, é defender um país. É defender da mesma forma que a gente defende as nossas fronteiras, nós temos que defender as nossas riquezas no solo e no subsolo. A gente defender a nossa floresta, a gente defender a nossa água, a gente defender a qualidade da nossa educação, da nossa saúde, defender investimento em pesquisa. Sabe, é uma coisa, sabe, total. Porque soberania é defender a qualidade de vida do nosso povo. Fora isso, o novo governo terá que enfrentar de forma mais enérgica a grilagem de terras, o crescimento das invasões de terras indígenas por garimpeiros e madeireiros e diminuição da fiscalização de crimes ambientais. Então, nesse negócio, não tem meio termo.
A gente tem que ter coragem de dizer: não haverá garimpo em terra indígena nesse país. As terras que forem demarcadas como áreas de proteção ambiental terão que ser respeitadas. Não vai ter concessão. Segundo dados do MAP Biomas, a devastação de terras indígenas cresceu 41 vezes entre 2016 e 2021. O desmonte dos órgãos de controle do desmatamento resultou no nível mais baixo de multas ambientais das últimas 2 décadas na Amazônia. As multas pagas por crimes ambientais caíram 93% durante o governo Bolsonaro. O levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais mostra que as mudanças nas regras do Ministério do Meio Ambiente dificultam o trabalho dos fiscais. Segundo o Observatório do Clima, em 2019 e 2020 foi registrada a média anual de 2.610 autos por infrações contra a flora na região, uma queda de 46% em relação à média na década anterior. Afinal, quais devem ser as prioridades na política ambiental do governo Lula a partir de 2023? É viável almejar o desmatamento zero no país em pouco tempo? Sobre estes temas, vamos conversar com a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo. Está aqui com a gente. Olá, Sueli, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Bom dia, Manuel. É muito bacana estar aqui com vocês hoje. Sueli, um dos setores que Lula herda do governo Bolsonaro com mais retrocesso, sem dúvida nenhuma, é o do meio ambiente. Não se trata só de uma questão ideológica ou programática, os índices estão aí para provar. Alta no desmatamento, aumento na emissão de gases de efeito estufa, paralisação do Fundo Amazônia, só para citar aqui alguns deles. O discurso até aqui do novo governo parece adequado, ou pelo menos as sinalizações estão adequadas. Mas eu queria começar te perguntando: quando há um cenário de terra arrasada como o atual nesse segmento, por onde começar o trabalho, Sueli? Bom, o desafio é gigantesco, né? O governo Bolsonaro destruiu em 4 anos o que se vinha estabelecendo em 4 décadas. Se nós considerarmos a Lei 6938 de 1981, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que estruturou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, nós temos 4 décadas de construção. E passando por vários governos com diferentes perspectivas sobre a questão ambiental, mas sempre num movimento de construção paulatina, né? Temos governos mais ambientalistas, menos ambientalistas, mas nunca a intenção foi a destruição da política ambiental como ocorreu no governo Bolsonaro. Então, o governo Lula entra com um quadro em que as agências ambientais, os órgãos que atuam nessa área, estão desestruturados, desmobilizados e, o mais importante, no meu entendimento, deslegitimados. Essa deslegitimação é o mais forte, né? Porque eles passaram 4 anos ouvindo: o IBAMA é uma indústria de multas, eu odeio o ICMBio. Isso passa um recado péssimo para todos os brasileiros de que esses órgãos não valem nada, né? Então é um quadro muito ruim. Então, nós temos que pegar agora no governo Lula para reconstruir, para colar os caquinhos, né? Então, nós temos que ser melhores do que nós estávamos sendo, Emanuel, e isso é bem complexo. Então, nós temos sim que retomar, por exemplo, o plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, o que nós chamamos de PPCDAM, com esse nome ou com qualquer outro nome que o governo Lula queira dar para o plano. Mas temos que ter um plano estruturado para combate ao desmatamento da Amazônia, que vá além do comando e controle, que tenha eixos de instrumentos econômicos, de fomento a atividades produtivas sustentáveis, regularização fundiária. Desmatamento não se controla só na base do IBAMA em campo. Até pegando um pouco esse gancho, Sueli, te fazer uma pergunta que acho que tem um pouco de relação com essa questão da gestão. A Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente, fala que a política ambiental ela precisa deixar de ser setorizada no governo, que ela tem que ser transversal. E aí queria te perguntar se essa avaliação dela está correta e se a senhora vê o Brasil pronto para esse tipo de virada.
Bom, com certeza, Marina está cheia de razão nessa afirmação. O PPCDAN, quando foi criado em 2004, e Marina estava lá na liderança do Ministério, ele já tinha um pouco essa preocupação, porque ele envolveu na sua concepção inicial 13 ministérios. O órgão colegiado que dava as diretrizes para o plano ficava na Casa Civil e não no Ministério do Meio Ambiente. Então o olhar já era esse. Então a ex-ministra Marina Silva está se mantendo coerente nessa afirmação. Nós temos que colocar meio ambiente na infraestrutura, temos que colocar em Minas e Energia, na agricultura, na educação. Então, temos que fazer a relação entre meio ambiente e saneamento, por exemplo, no futuro Ministério das Cidades, que vai ser recriado, ao que tudo indica, né? O tema tem que fazer parte da pauta dos diferentes ministérios. Uhum. Os recursos orçamentários para meio ambiente também devem estar espalhados nas diferentes dotações aí da esplanada dos ministérios. Não adianta querer resolver a política ambiental com dinheiro, o pequeno dinheiro que todo governo coloca para o Ministério do Meio Ambiente e suas autarquias, porque é muito pouco, sabe, Emanuel? Então, ao mesmo tempo que nós temos que reforçar o Ministério do Meio Ambiente, temos que garantir condições de trabalho para o MMA, Administração Direta, e para o IBAMA, Instituto Chico Mendes, tem que retornar o Serviço Florestal para o Meio Ambiente, tem que retornar, na minha opinião, também a Agência Nacional de Águas. Essa é uma das brigas aí da transição, nós não sabemos onde a Agência Nacional de Águas vai ficar ainda, mas o Ministério do Meio Ambiente tem que ser reforçado e, ao mesmo tempo, nós temos que colocar o tema espalhado pelas diferentes pastas, senão não vai funcionar. Né? Então, onde que eu vou trabalhar a garantia de que nossa matriz energética, de que nossa matriz elétrica melhorem sobre o ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa, no Ministério das Minas e Energia principalmente. Então, eu vou pegando os problemas ambientais, eu vou passeando pelos diferentes ministérios, e a visão tem que ser essa, senão não vai funcionar. E senão nós não vamos cumprir nossos compromissos internacionais relativos a clima e biodiversidade, e isso vai gerar dificuldade para a obtenção dos recursos que o presidente eleito, ele assumiu um discurso forte na campanha, principalmente depois da adesão da Marina Silva à campanha, um discurso forte de que o Brasil vai ser uma potência ambiental, considerando a questão climática, né? Que o Brasil vai reassumir uma liderança internacional que já teve nesse campo e que vai ir além. E ele está contando com recursos internacionais nesse campo para ajudar o que ele pretende fazer para o país, né? Para que ele tenha esses recursos, ele tem que mostrar realmente ações efetivas nas diferentes áreas. Não é só recriar fortalecer o Ministério do Meio Ambiente, recriar o PPCDAN, recriar o Fundo Amazônia, tudo isso faz parte. Mas nós temos que ter um projeto de país que insira a questão ambiental, que insira a questão climática no coração das suas decisões. É esse o desafio. Uhum. O presidente Lula vai ser cobrado nesse sentido pela sociedade. Dúvida. Mas o que eu te perguntar é, esse recurso existe desde que apresente resultados, ou é possível conseguir esses recursos só com um projeto? Onde a gente se insere nesse sentido? Vamos demorar um pouquinho para ter grandes resultados, né? Por exemplo, para a taxa de desmatamento cair, não só na Amazônia, como em outros biomas, leva um tempo, né? Então tem todo um processo de reconstrução que nós vamos ter que enfrentar. E o que eu acredito que os doadores internacionais vão cobrar, Emanuel, são medidas claras, efetivas, no sentido desta retomada e de melhorias, até de uma ação mais forte até do que tinha até anteriormente ao governo Bolsonaro. Então, o governo tem que mostrar formalizações claras, né? O Fundo Amazônia voltou a operar. O PPCDAN, com esse nome, com qualquer outro nome, quer dizer, nós temos um plano concreto, amplo, consistente tecnicamente para controle do desmatamento da Amazônia, para controle do desmatamento do Cerrado, pegando os diferentes biomas. Então, o olhar internacional é muito Amazônia, mas eu acredito que hoje o Cerrado está ganhando força também nessas demandas, né? Então, nós temos que mostrar que nós estamos com vontade e que tomamos medidas concretas, né?
colocamos recursos nos órgãos ambientais. Os órgãos ambientais têm que ser estruturados também em termos de pessoal. Hoje a situação em termos de agentes ambientais está muito ruim. O governo Bolsonaro até fez um concurso meio teatro, um concurso em que ele chamou poucas pessoas e, na maior parte, nível médio, mas os órgãos ambientais hoje, se nós somarmos só as vagas existentes, sabe, sem criar vaga nova nenhuma, zero. Só substituição. Só substituição de pessoas que aposentaram ao longo dos anos e aquilo não foi reposto. Se nós somarmos Ministério do Meio Ambiente e Administração Direta, IBAMA, Instituto Chico Mendes, para nível superior são 2.103 vagas. O IBAMA já teve uns 1.600 fiscais, ou um pouco mais do que isso. Hoje, com condições de ir a campo, são cerca de 600 ou 700 no máximo. Isso para o Brasil inteiro. Isso não dá nem para o começo, não dá nem para fazer as operações remotas, que são super importantes. Hoje você tem tecnologia de cruzar dados de satélite com dados públicos em geral sobre compra e venda de mercadorias, sobre financiamento bancário. Você consegue fazer várias operações, muita coisa por via remota, mas tem hora que tem que ir a campo. Eu não consigo multar remotamente garimpeiro ilegal no meio de uma terra indígena. Eu não sei o nome deles. E eles estão lá destruindo, então tem que ir a campo. Né? Então, hoje eu não tenho gente nem para fazer as operações remotas em número suficiente. Então, essa parte de pessoal certamente é um desafio que o governo vai sentir, e chega ao ponto que mesmo que você coloque um monte de recursos financeiros, você vai ter dificuldade de executá-los pela falta de pessoal. Eu acredito que nós temos que intensificar muito o uso de tecnologia, mas isso nunca vai ser suficiente. Nós sempre teremos que ter um mínimo de pessoal para ir para campo, e hoje nós não temos esse mínimo. A situação atual, ela realmente é sofrível, é preocupante nessa perspectiva, né? Eu acho que o governo vai sentir isso logo de início, a necessidade de reforço de pessoal. A senhora, eu queria voltar num tema que eu acho crucial, né, quando a gente fala do papel do agro, né? A gente sabe que tem uma importância muito significativa na economia brasileira, no PIB brasileiro, e muitas vezes ele é colocado como o grande vilão. Não sei o quanto é verdade essa história, se é o grande vilão hoje na questão ambiental brasileira, como trazê-los para serem até protagonistas para tornar o Brasil essa potência ambiental. Bom, nós temos uma parte do agro que segue a legislação ambiental e que faz o que é necessário. Então, não dá para generalizar. Mas temos, sim, déficits grandes nessa perspectiva. Temos um posicionamento do agro do ponto de vista político, Emanuel, que eu acho que precisa melhorar muito, porque os representantes políticos do agro estão sempre demandando flexibilização da legislação ambiental, a aprovação de medidas que são retrocesso considerando a proteção do meio ambiente. E eu estou reconhecendo que uma parte relevante aí do agro segue a legislação ambiental. Tá? Mas eu não posso estar sendo pressionada o tempo todo no Congresso para a derrubada de normas protetivas do meio ambiente. Isso está acontecendo. O agro é meio contraditório. Você tem uma parte que segue a legislação ambiental, tem certificação ambiental, exporta seguindo as regras, e tem uma parte do agro arcaica, retrógrada, que acha que as regras da política ambiental são entraves a serem removidos. Então, há uma contradição aí que precisa ser resolvida se os líderes do nosso agronegócio querem respeito do ponto de vista de quem trabalha na proteção ambiental. A política ambiental ela tem forte componente regulatório em qualquer país do mundo. Você entender que essas regras são entraves é começar a conversa de uma forma equivocada. Então, precisamos melhorar as regras, tudo bem, podemos debater, mas nós não podemos ficar no Congresso 100% do tempo lutando contra retrocessos ambientais. Estamos sofrendo isso na última semana legislativa do ano.
estão falando na possibilidade de votação da lei do veneno, uma proposta de uma nova lei dos agrotóxicos, e nós podemos até ter uma nova lei dos agrotóxicos, mas eu acredito que não essa, que enfraquece IBAMA, enfraquece Anvisa, que retira um componente importante da legislação atual, que é a vedação expressa a registro de produtos carcinogênicos, teratogênicos e mutagênicos ou que causem distúrbios hormonais. Isso está na legislação atual, isso some na proposta que eles estão tentando votar. Então, a situação é contraditória. Nós temos avanços importantes nesse campo que têm que ser efetivados. O primeiro, eu até já citei, é o reforço da questão da perspectiva da agropecuária de baixo carbono. Uhum. Um compromisso claro com um cronograma de aumento da participação do sistema ABC, né, do sistema da agricultura de baixo carbono, no geral da nossa agropecuária, isso é importantíssimo. Tem medidas que não são tão sofisticadas assim, como na parte da pecuária, fazer rotação de pastagem. Ela melhora muito do ponto de vista do gado, das emissões geradas pelo gado. Tem a questão de um empenho real, aí envolve bastante os governos estaduais, um empenho real de validação do cadastro ambiental rural. Depois de 10 anos da Lei Florestal de 2012, só uma pequena parte dos registros no sistema no SICAR, que a gente chama, no sistema do cadastro ambiental rural, estão validados, uma pequena parte está validada pelos estados. Nós precisamos realmente um empenho grande, porque os dados do CAR são fundamentais não só para o governo fiscalizar, mas também para o governo planejar o que ele precisa fazer em termos de política agrícola, política agrária, tudo isso importa, esses dados são muito importantes, porque eles conectam no mesmo lugar todas as informações ambientais do imóvel. Né? Nós temos que passar, a Lei Florestal de 2012, ela prevê o registro no CAR e depois os planos de regularização ambiental, que eles são direcionados a todos aqueles desmatamentos irregulares que ocorreram até 22 de julho de 2008, segundo a lei de 2012. Até hoje, a lei de 2012, até hoje, a gente não passou da etapa do registro do CAR para a etapa dos planos de regularização ambiental. Então, no final das contas, a lei florestal de 2012 acabou promovendo anistia. E é injusta, porque a pessoa, o proprietário que desmatou um monte e o proprietário que seguiu a lei estão sendo tratados da mesma forma, isso não é justo. Isso, Eli, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria te perguntar sobre demarcação de terras indígenas. Em que pé estamos atualmente no Brasil, né, olhando como perspectiva o recente governo Bolsonaro, e qual é o desafio daqui para frente? É mais demarcações ou a gente tem um problema agora de base, como a senhora citou no começo da nossa conversa, de uma questão até policial, né, do crime tomando conta desses espaços? Bom, eu acredito que o governo vai ter que trabalhar com desintrusão de terras indígenas. A ocupação irregular de terras indígenas, ela sempre existiu, mas não na situação que nós temos hoje. Uma parte que me assusta muito é a questão do garimpo ilegal. E eu sempre digo que o garimpo me assusta porque as cicatrizes do garimpo são eternas. Você desmobiliza um garimpo irregular hoje, se você sobrevoar daqui 10 anos, vai parecer que aquilo é recente. A floresta não se regenera. E o governo não vai ter dinheiro para fazer toda essa recuperação ambiental. Então, e nós estamos nas terras indígenas com muita invasão de garimpo. Isso não é inédito, mas isso aumentou muito no governo Bolsonaro. Isso vai ter que envolver um olhar supraministerial, vai ter que ser uma opção de Estado. É como se o governo Lula precisasse refundar o Estado com letra maiúscula em algumas partes do território. E os territórios indígenas estão, infelizmente, nesse quadro. Isso ficou paralisado durante 4 anos e mais do que paralisado. As normas que foram editadas sobre esses temas foram no sentido de boiadas mesmo, de retrocesso, boiada usando o termo do ex-ministro Salles. Hoje, a parte normativa
da demarcação está complicado, né? O governo Bolsonaro passou até a certificar propriedades privadas em áreas que possivelmente são indígenas, né? É uma coisa bem complicada. A escolha, né, de quem vai assumir a FUNAI, a escolha de quem vai assumir o Ministério indígena, o Ministério, eu não sei o nome que eles vão escolher, o Ministério dos Povos Originários, né? Tudo isso vai ter que ser feito com muito cuidado, porque é uma das missões, o governo tem que mostrar serviço, mostrar resultado e rápido. Esse é um desafio do governo Lula, porque tem tantas áreas de políticas públicas que estão desmontadas. Sim. Os cidadãos vão cobrar, né? Não é só a comunidade internacional, o brasileiro vai cobrar resultados, né, em muitas políticas públicas rapidamente. Então, é como se o governo Lula ele não vai ter oportunidade de errar, ele vai ter que jogar bem e jogar com força nesse sentido de reconstrução das diferentes políticas públicas que foram desmontadas. Nós ouvimos aqui Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, ex-presidente do IBAMA, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem para falar um pouco desses desafios na área ambiental, que são tantos e que a gente torce para que o governo consiga de fato atendê-las. Obrigado, viu, Sueli? Eu que agradeço, foi muito bacana estar aqui com vocês. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais.